Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da EUSA, Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Podem chegando, podem entrando, uma live sensacional com o tema Como ensinar educação financeira a seu filho. Vamos chegando aí, gente, e hoje é um tema muito bacana, muito interessante. E a gente na live anterior da semana passada nós falamos da importância de ensinar a educação financeira para os filhos. E hoje nós vamos falar como vocês vão ensinar. E é bem bacana, e trazendo aquela frase que a gente gosta de trazer no início das nossas lives, que é: você já pensou como que seu filho vai aprender educação financeira? A escola dele ensina educação financeira? Tenho certeza que não. Que hoje a maioria das escolas não ensinam educação financeira. Deveriam, tá? Desde 2020, tá? O MEC, Ministério da Educação e Cultura, colocou que as escolas deveriam ensinar a educação financeira para escolas públicas, privadas e para todas as séries. Então deveriam, mas não estão ensinando. Então, o que a gente está trazendo aqui é conteúdo de valia. E para a gente abrir a cabeça de pais, mães, professores, diretores de escola da importância da educação financeira. Né? Porque a escola não ensina, geralmente as famílias não ensinam. Eu tive a sorte, gente, de ter meu pai como mentor de educação financeira 50 anos atrás. E como é bom, porque ele te liberta. E a educação financeira para o seu filho vai fazer com que ele não entre nas bets, né, nas apostas, que tal aí, né, as adolescentes são os principais que estão usando as apostas, os jogos eletrônicos, jogos online, os tigrinhos da vida, para ele não entrar. Se ele tiver consciência financeira, ele vai saber que ele não deve entrar em tigrinhos, ele não deve entrar em bets, né, nas apostas online, e ele vai entender o real valor do dinheiro. Qual que é a importância dele entender o real valor do dinheiro? Ele vai entender o quanto custa, né, para você pagar as contas da casa, para você pagar a escola dele, e ele começa a dar mais valor para o que tem. Ele começa a enxergar com outros olhos o que ele tem, o que ele recebe, o que vocês, pais e mães, pagam para eles. Então é importante vocês abrirem a cabeça através da educação financeira para os filhos. E hoje aqui nós vamos dar 15 dicas, gente. Não tem desculpa. Nós vamos dar 15 dicas, tá? Fica com a gente aí na live que vocês vão aprender muito aí sobre educação financeira para os filhos. E 15 dicas, gente. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Igual a vocês, gente, eu sou pai de 2. Então eu sinto essas mesmas dores que vocês têm de educar, de preparar os filhos para a vida. E então eu sei o que vocês passam, eu sei o que vocês sentem, né? E a gente está aqui nessa live, tá, gente? É um bate-papo, troca de ideias. Então vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, dúvidas, a gente vai conversar. Não quero que seja só um monólogo, só eu falando, mas vamos trocar ideias juntos, tá, gente? Então eu sou da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Nós já estamos no mercado aí há quase 7 anos, agora em maio vamos fazer 7 anos. Já formamos mais de 1.000 alunos empreendedores na faixa etária dos 7 aos 16, 17 anos. E para quem não acredita, porque tem muita gente, nossa, Evandro, empreendedorismo para criança e adolescente, gente, no nosso canal do YouTube tem uma playlist lá, resultados dos nossos alunos. São mais de 30 horas de vídeos catalogados, de resultados dos nossos alunos. A gente faz live com os nossos alunos, a gente tem depoimentos de mães, pais, depoimentos dos alunos, do que é o benefício que eles tiveram ao aprender o empreendedorismo. E a educação financeira está dentro da nossa grade curricular. Então, a gente sente no dever, né, de ensinar essa educação financeira para crianças e adolescentes. E por que é importante a gente ensinar isso, gente? Saiu um relatório aí do Banco Central há mais ou menos um mês e meio, tá? Em que alertou todo mundo, inclusive o governo federal. 101 milhões de pessoas, ou seja, quase 50% da população brasileira, estão endividadas e no cartão de crédito. O que é isso?
estão endividadas da pior forma possível. Porque o cartão de crédito, aquele rotativo que eles usam, é os juros mais altos que tem. Inclusive, eu arrisco até dizer que é um dos juros mais altos do mundo, de tão arriscado. E por que a gente está preocupado com isso? O governo federal está preocupado com isso, né? E o Banco Central acendeu esse alerta. É porque já perceberam que essa utilização do cartão de crédito de forma errada, a utilização do cheque especial de forma errada, a utilização de empréstimos e financiamentos de forma errada é devido a não ter tido a educação financeira em casa ou nas escolas. Porque os países de primeiro mundo que já ensinam a educação financeira na grade curricular das escolas, eles já colhem excelentes resultados. Então, a OCDE, que é um órgão fomentado, desenvolvido pelos principais países desenvolvidos, ela cria todo ano tem uma semana, Global Money Week, em que eles fomentam a educação financeira para crianças e adolescentes. Esse ano foi na 14ª edição, já impactaram 71 milhões de pessoas, tá? E em 176 países. Para vocês entenderem o tamanho da importância da educação financeira para crianças e adolescentes. Mas a maior e principal causa dos divórcios aqui no Brasil são problemas financeiros. E por que tem problemas financeiros? Porque não foi ensinada a educação financeira nas escolas ou em casa. A principal dor que os colaboradores das empresas, tudo é pesquisa, tá, gente? É resultado de pesquisa, que os colaboradores têm é problema financeiro, está na frente de saúde e família. Ou seja, problemas financeiros afetam emocionalmente, fisicamente os adultos. E a gente tem que começar a preparar desde já os filhos, as crianças e os adolescentes. E essa é a importância. Sabe por quê? Porque a educação financeira é para a vida, é educação de vida. Mas como que é isso, Evandro? Como é que é educação financeira, educação para a vida? Sabia que educação financeira você aprende a ter persistência, planejamento, consistência, foco, resiliência, disciplina, gestão. Você aprende a ter isso tudo para você ter controle das suas finanças. E todo mundo precisa ter controle das finanças, não tem jeito. Evandro, eu não gosto de matemática, eu não quero saber de finanças. Gente, você vai ter que ter um salário, você tem que pagar, comprar suas coisas, pagar suas coisas. Então não tem jeito. Todo mundo tem que entender um mínimo da educação financeira, para não acontecer o que a gente falou aí, 101 milhões de pessoas endividadas no cartão de crédito, com juros no mínimo de 15% ao mês. O que é isso? A cada R$100 de dívida por mês, é R$15 que ele tem que pagar para o banco ou para a administradora do cartão de crédito. Por quê? Por falta de consciência financeira. E outro ponto importante, gente, por que o seu filho tem que aprender educação financeira? Porque muita gente acha que a educação financeira é matemática. Só que a educação financeira, o extrato bancário, o seu saldo bancário, a matemática do saldo bancário e do extrato bancário é consequência das suas decisões, das suas atitudes, das suas emoções. Sabe por quê? Porque quem que compra e se endivida e quer comprar cada vez mais, por exemplo, viu o vizinho com um relógio novo, eu quero aquele vizinho do relógio novo. Às vezes não tem nem o dinheiro, mas vai lá, financia, pega um crediário para comprar o relógio novo. Quem que foi lá e comprou e fez o crediário? Foi você, as suas atitudes, as suas emoções. Eu fiquei com inveja do vizinho. Estão percebendo a importância da consciência financeira, né, para vocês e para os filhos de vocês? Porque vocês têm que conversar com os filhos, vocês têm que mostrar isso para os filhos. Eles têm que entender que a educação financeira vem das suas atitudes, das suas decisões e das suas emoções. Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo aí, já tem mais de 90 anos e ele é do mercado financeiro, ele fala, se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Por quê?
A gente falou aí do caso do que olhou o vizinho, viu o relógio novo, quer comprar um relógio novo. Quantas pessoas vocês já não viram que falam assim, ai, tô estressado hoje, nossa, eu vou fazer compras. E hoje pode ser por celular, ou então vai no shopping fazer compra, sendo que às vezes não tem o dinheiro e utiliza o cartão de crédito e acaba se endividando. Por quê? Emoção. Não se conhecer, não tem inteligência emocional para perceber as suas emoções e como que você reage às suas emoções. Percebe o que é educação financeira? Por que é educação para a vida? Porque para a vida a gente precisa ter disciplina, paciência, foco, resiliência, precisa ter gestão da nossa vida, gestão do dinheiro, precisa ter inteligência emocional. Então percebendo que a educação financeira é algo muito maior e é importante, né? O seu filho, vocês também saberem sobre isso, né? Estão percebendo? E aqui, a gente aqui, o que a gente fala muito aqui, uma quebra de paradigma, né? E é o que a gente falou, a educação financeira não é sobre o dinheiro, é sobre comportamento, sobre decisões, atitudes, controle das emoções, saber esperar para poupar, para guardar o dinheiro e comprar lá na frente, e não comprar agora e depois descobrir como é que vai pagar, e aí vai através de financiamento. Ou não percebe o valor, o real valor do dinheiro. Você que trabalha, acorda cedo, vai lá para a empresa, trabalha o dia inteiro e gasta o seu suor. É o tempo que você está vendendo para a empresa, é o tempo que você está deixando de estar com seu filho para você ganhar o seu salário e você poder pagar as coisas da casa, pagar as coisas para o seu filho. Isso é um desafio, isso seu filho tem que entender esse valor, para ele dar valor às coisas que você coloca dentro de casa, para ele dar valor para aquilo que você paga para ele da escola, a escola de inglês, o clube, o futebol, o balé, e aí ele começa a dar um valor e começa a ter uma maturidade maior. E quanto mais a gente preparar as crianças e adolescentes agora, melhores eles serão adultos, conscientemente, terão uma consciência financeira muito mais avançada. E eles vão poder saber gerenciar o dinheiro, saber investir, guardar o dinheiro, fazer investimentos conscientes, fazer o planejamento para a aposentadoria, porque hoje a gente precisa disso, não tem como, né, gente? E o problema real que acontece muito são as pessoas que gastam por impulso. Ou seja, 70%, isso aí é a estatística da Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de varejo, 70% das compras são feitas no local da compra. Ou seja, se você vai no shopping, o shopping é todo feito para você comprar. Repara, é um lugar bonito, calmo, tranquilo, geralmente não tem relógio para você ter que ir embora. Você entra na loja, tem cheiro, desperta todos os seus sentimentos. Vem um vendedor todo simpático, aquilo ali é tudo feito para você comprar ali na hora. E ou seja, 70% das compras são feitas na hora, por impulso. E muitas das vezes as pessoas compram sem ter o dinheiro, porque o correto é você ter o dinheiro primeiro para depois comprar. Então, é o que a gente vai falar nessa live para como você ensinar seu filho. E daremos 15 dicas, gente. Vão ficando com a gente aí que é bem interessante. E já vamos começar agora com a primeira dica, gente. Para quem acompanha as nossas lives, acho que já vai até saber qual que é essa primeira dica, porque a gente fala ela em todas as lives. A primeira dica, gente, é que nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, gente, se você quer que o seu filho poupa, você tem que poupar também. Se você quer que o seu filho economize, você tem que economizar também. Se você quer que o seu filho aprenda educação financeira, leia sobre educação financeira, você também vai ter que ler, aprender e conversar e trocar ideias com ele. Se você quer que o seu filho faça o controle financeiro para frente, para a vida dele, você também vai ter que fazer esse controle financeiro. Não tem jeito de fugir, gente. Nós, pais, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos.
né? Eu já falei aqui, eu vou falar, repetir, acho que eu falei na última live aí, de uma mãe que a gente tinha, né, de aluno, ela já saiu aqui com a gente, mas a mãe é extremamente financeira, o pai também é da área de exatas, a filha né, estudava com a gente, e aí conversando com a mãe, ela falou, vocês vão ter dificuldade com ela, porque ela é extremamente financeira, só pensa em dinheiro. Como é que é o pai e a mãe? A mãe é extremamente financeira, só pensa nisso. O pai é da área de exatas também, matemático e tal. E aí? Então, de novo, gente, pensa nisso, faça uma reflexão. Né? Se você quer que o seu filho poupe dinheiro, você tem que poupar. Se você quer que o seu filho não compre por impulso, você não pode comprar por impulso. Se você não quer que o seu filho compre por ego, porque se você viu o vizinho com um tênis novo, eu vou comprar o tênis novo, sendo que você não tem nem o dinheiro. Quando a gente fala isso, gente, tá? Se você tem um dinheiro, não tem problema. Se você está com a sua conta financeira tudo tranquila, não tem problema. Mas se a maioria das vezes o que a gente vê quem compra ali, pensando no vizinho, olhando o vizinho, que são aquelas pessoas que querem parecer ricas, mas sem ter o dinheiro. Querem parecer ricas no Instagram, mas sem ter o dinheiro. E a gente sabe que o Instagram, principalmente para os filhos, né, gente, é uma vitrine. É uma vitrine que eles não conseguem ali gerenciar muito o que aparece ali no Instagram. Então essa é a primeira dica, tá, gente? Segunda dica, tá, gente? É o famoso e velho bom cofrinho, gente. Desde pequeno, trabalhe com seu filho com cofrinho, que eu trouxe até 2, ó. Esse aqui é dos meus filhos, tá? Esse aqui ainda tem um segredo aqui que pode abrir, tirar o dinheiro. Por que isso aqui é interessante? Aí, ó, desde pequeno, tá? Eles começam a fazer o movimento da pinça, cuidado para não colocar na boca. Ele coloca aqui dentro, ele aprende, automaticamente ele vai ver moedinha pela casa, vai guardar no cofrinho dele. Ele ganhou algum presente, algum dinheirinho que algum tio, parente deu, ele vai começar a criar esse hábito de guardar esse dinheiro. E isso aqui, gente, ele leva para a vida. Esse cofrinho, ele é poderoso. E o que é bacana é vocês irem acompanhando o cofrinho e às vezes você instigando nele algo que ele queira comprar, que é um objetivo que ele vai querer fazer, né? Pensar em comprar em algo. E aí vocês vão querer controlar o dinheiro que está dentro do cofrinho. Por isso que esse aqui, ó, eu tive, esse aqui são os do meu filho. Esse aqui a gente abria, tá vendo? E ele tem um segredo, depois ele fecha, para a gente controlar e acompanhar o dinheiro, igual um extrato. E eles iam acompanhando, uma ansiedade. Quanto que eu tenho de dinheiro? Vamos ver, eu ganhei mais um dinheiro e tal. O que dá para comprar? Eu quero comprar. E aí eles começaram a juntar o dinheiro e aprender a juntar o dinheiro para comprar algo no futuro. Algo que hoje aqui no Brasil, gente, é muito raro a gente ver as pessoas guardarem dinheiro, investirem em dinheiro. 69% das pessoas no Brasil não guardam dinheiro. Gente, 69, quase 70% das pessoas não guardam dinheiro, porque a gente não tem esse costume, esse hábito aqui no Brasil da educação financeira desde cedo. E isso aqui é valioso. Meu pai me ensinou isso há 50 anos atrás. Eu passei isso para os meus filhos. Meus filhos hoje, um tem 10, o outro tem 14. Desde os 7 eles têm conta em banco. O dinheiro que eles recebem já recebiam por Pix de tio, tia, colocando na conta, ou eles teve uma época que eles venderam coisas, desenho, né, que a gente vai falar aqui mais para frente, que está dentro de uma das dicas, e eles começaram a investir no mercado financeiro para guardar o dinheiro. Hoje nos bancos, tá? Você pode abrir uma conta corrente. Vou dar até uma outra dica que não estava no meu script aqui não, gente. Então vão ser 16 dicas. Hoje você consegue abrir uma conta corrente nos bancos, por exemplo, Banco Inter, Nubank, sem você precisar de ir no banco, você abre para o seu filho, você fica como responsável. E, gente, não é abrir e deixar o menino solto, não. Você tem que abrir a conta e acompanhar, explicar para ele entender, para ele saber o que ele tem que fazer. Então, hoje os bancos já têm, até para adultos e crianças, o porquinho.
Por exemplo, acho que no Inter é o porquinho. E você dá o nome ao porquinho, que é o objetivo que você quer alcançar. Então tem um dinheiro parado na conta, você transfere para o porquinho. E ele tem rendimento, rende juros. Acho que no Banco Itaú é caixinha. Cada banco tem um nome. Ou no Nubank é caixinha. Cada banco tem um nome. Então os filhos já começam a aprender. Meus filhos já aprenderam a economizar, a guardar. Eles já compram hoje o celular, eles que compram, eles que juntam dinheiro, eles que vão atrás de uma forma empreendedora, ganham presente também. Porque são formas de eles começarem a entender o valor do dinheiro. Estou até dando spoiler aqui. Então essa dica de abrir a conta, gente, é bem bacana. Inclusive, a gente fez uma live com uma aluna nossa aí, a Maria Flor, e ela relatou essa mesma coisa, porque ela fez uma aula de investimento com a gente e ela gostou da aula de investimento, a mãe já estava pensando em abrir uma conta para ela, ela faz desenhos e vende pelo Instagram, ela já ganhou dinheiro e ela já está investindo, guardando o dinheiro dela no porquinho do banco dela. Então assim, não é só meus filhos, né? A gente vê que os nossos alunos também estão indo para o mesmo caminho. Dica número 3, envolva o seu filho no dia a dia da casa, né? Explique a ele sobre o economizar. O que é o economizar? Se você não está dentro do cômodo, apaga a luz. Se você vai tomar banho, toma banho no máximo tempo curto possível para economizar água e economizar energia. Não deixe a geladeira aberta. Conversa com seu filho, gente. Ensina para o seu filho. Afinal de contas, a live não é como ensinar a educação financeira para o seu filho? Então, você tem que conversar sobre dinheiro. E de conversar sobre dinheiro na família, com o filho, gente, não é pecado. Vocês estão vendo que a educação financeira é importante. Conversar dentro de casa, para ensinar para o seu filho. Então, essa é a importância de conversar. Né? Então, redução do banho, luz acesa, geladeira aberta, torneira aberta, deixando a água cair sem necessidade. Conversa para ele, ele começa a entender o que é o economizar. Botar no prato, bota menos e repete. E não colocar muito e jogar fora, porque isso é desperdício. Isso é dinheiro jogado fora. Então essa é a terceira dica. Quarta dica, envolva o seu filho no processo de compra do supermercado. Olha que bacana. Faça a lista do que você tem que comprar, porque tem que fazer lista, não vá sem lista, porque você vai gastar mais do que você precisa. Faça a lista, faça com ele, tá? Acompanhando o que precisa comprar em casa. Já pede para ele olhar na internet, no celular, o preço dos produtos, comparar o preço dos produtos. Dependendo da idade do seu filho, você vai com ele no supermercado, passa uma listinha para ele comprar, fazer a compra e ele olhar o preço, comparar o preço um do outro produto, explica sobre a questão do preço versus a qualidade. Aproveita esse momento, você não está ensinando educação financeira para ele? Então, esse é um bom momento, fazendo a listinha do supermercado, indo ao supermercado para vocês fazerem a compra, fazer pesquisa de preço. Ele já começa a entender que um produto tem outras marcas com diversos preços, qual que é o mais barato, e ele começa a entender o valor do dinheiro, de novo, porque ele vai ver que um é mais caro, o outro é mais barato, e ele começa assim, nossa, isso está caro, não, e quanto que custa um pacote de arroz, quanto que custa um pacote de feijão, ele começa a ter noção. Tá? Então isso é muito importante, e uma dica aqui, nunca vá ao supermercado com fome, gente. Sabe por quê? Senão você vai comprar muito mais do que você precisa. E no supermercado é a mesma coisa. É todo feito para você comprar, gastar dinheiro. Repara, tem uma musiquinha lenta, calma, tranquila, ele é todo arrumado, bonitinho, não tem relógio para você ficar, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir uma reunião, eu tenho que fazer o almoço. Não, para você ficar calmo, tranquilo e gastar bastante. Por isso que é importante você fazer a lista com o seu filho. Dica número 5, envolva o seu filho no processo do controle do que está na despensa. Despensa da casa, isso mesmo. Igual eu falei nas lives aí anteriores, um erro meu, né? Eu comia milho na salada, aí depois eu vi que tinha muito sódio, e a minha esposa que faz a compra, e ela sempre comprava a mesma quantidade de milho. Eu parei de comer o milho na salada, mas não avisei para ela. E ela continuava a comprar a mesma quantidade de milho. Quando a gente foi ver, tinha uma quantidade de milho enorme na despensa lá de casa. Por quê?
Eu não avisei para ela não tinha ninguém fazendo o controle do estoque de milho para a gente ver. Então é importante, coloca, dependendo do seu filho, se ele tiver aí 7, 8 anos, coloque ele como responsável pelo controle do estoque da despensa da casa, porque ele vai ajudar você a fazer a lista de supermercado. E por que eu estou falando? Mas o que tem a ver com a educação financeira? Se você tem um estoque muito grande, o seu dinheiro está lá no estoque. Está lá no estoque da despensa. E desperdício, igual o meu ali da lata de milho ela tem um prazo grande, mas se fosse um produto perecível, ia jogar fora, perder dinheiro. Educação financeira. Né? Então é o que a gente está falando muito aqui sobre a educação financeira para as crianças e adolescentes. Tá? Sexta dica, venda na OLX, venda nas redes sociais algum produto, né, junto com o seu filho. Venda algo que vocês não estejam utilizando em casa, que esteja ali em casa, num canto, por exemplo. Um exemplo lá de casa que a gente fez recentemente, os meus meninos tinham um Xbox antigo, e a gente colocou na OLX e a gente vendeu. Só que eles que participavam, eu só supervisionava, por conta deles serem menores de idade. E eles gostaram, aí eu participava da conversa com quem queria comprar e tal, não sei o quê, e o dinheiro todo ficou para eles. Eles fizeram toda a parte, o cadastro, usaram meu nome. Então, eles aprendem que o que não está sendo utilizado na casa, ele pode ser vendido, gerando receita para você, receita para eles, e eles entendem como que é esse processo, como que é o processo da venda, porque isso faz parte da educação financeira. Sétima dica, gente, e essa dica é bem bacana, doação de brinquedos, né, que não estão sendo utilizados. Faça isso como um hábito na sua casa. Doar é um ato de educação financeira, é um ato de solidariedade. Lembra que eu falei no início da live que educação financeira é educação para a vida? E é isso que a gente está falando. O doar é uma educação financeira, mas é educação para a vida. É aquilo que você ou não está utilizando e pode ser útil para uma pessoa, um agasalho velho que está lá, ou você ganhou muitos presentes. Lá em casa, a minha esposa tem um hábito, e eu criei esse hábito por causa dela, e a gente passou isso para os meninos. O que é? Se a gente ganhou, por exemplo, num aniversário, 5 roupas, 5 blusas, por exemplo, tem que sair 5 roupas, 5 blusas. E essas 5 blusas, geralmente a gente doa. E eles entendem qual que é a importância de a gente ajudar o próximo, a gente doar, porque isso faz parte da vida e faz parte da educação financeira. Porque se você tem uma condição maior, se você tem uma condição melhor, por que não ajudar o próximo? Isso faz parte também da vida e da educação para a vida. Isso que é importante. Tá? Gente, quem quiser mandar aí dúvida, perguntas, fiquem à vontade, tá, gente? Isso aqui não pode ser só um monólogo, não, tá? Dica número 8. Desenvolva o lado empreendedor do seu filho para ele fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Né? Aqui no Brasil a gente tem muita mania de falar do ganhar dinheiro. Né? Ganhar dá uma impressão de que é fácil, né? Ganhei dinheiro e tal. Lá nos Estados Unidos, lá eles falam make money. O que é? Fazer dinheiro. Fazer dinheiro dá trabalho. Né? Ou seja, o que a gente está falando aqui, que é desenvolver esse lado empreendedor do seu filho. Por exemplo, meus filhos, teve uma época que um vendeu desenho para conseguir dinheiro, o outro fazia massagem nas pessoas. Eu, quando eu era pequeno, aí é algo que eu aprendi e que eu passo para os meus filhos também. Meu pai nunca deu nada de mão beijada. Se a gente queria, eu lembro da minha primeira bicicleta, porque aí a gente dá valor, a gente entende valor e a gente não só dá valor para a compra daquilo que a gente está sonhando, mas a gente dá manutenção, trata com carinho aquilo que a gente adquiriu. Eu estava falando numa live outro dia que o som que eu tenho no meu sítio, né, uma roça que eu tenho, é o som que eu comprei aos 15 anos de idade. Que meu pai tinha a seguinte regra: você quer comprar aquele som, o som é tanto, eu te dou 50%, o outro 50% você que arruma. Então, você começa a dar valor para o dinheiro e quando você conquista aquele valor, aquele bem ou o que você quer, você trata com carinho porque aquilo ali teve valor, você sentiu na pele.
né? Então eu lembro, o meu primeiro sonho era uma bicicleta. Aí meu pai virou e falou assim, junta 50% do valor da bicicleta. Aí a gente olhou qual bicicleta, olhamos o valor, e eu acompanhei, né? E a gente olhou direitinho, e aí eu vi o valor da bicicleta, gente, sei lá, uns 45 anos atrás, eu nem lembro o valor da bicicleta. Mas eu corri atrás para juntar esse dinheiro. Então, ganhava mesada, não, lá em casa não tinha, mas a gente ganhava presente de tio, ganhava presente de Natal, de avô, vó. A gente juntava tudo no cofrinho, ou no momento meu pai não abriu uma poupança, mas ele criou uma poupança, porque na época não podia. Mas a gente acompanhava, a gente ia juntando esse dinheiro. Eu vendi revistas, hoje não tem mais isso, né, porque é tudo eletrônico, mas eu vendi revista para ganhar dinheiro. Eu aproveitava as copas, tá, gente? E é uma boa dica aí bacana para os seus filhos. É o primórdio das bets. Fazia o bolão da Copa. Então ia ter um jogo do Brasil com um outro time. Aí eu pegava um papel branco, falava que era bolão da Copa do Brasil contra tal time, saía na rua aqui vendendo o bolão. Então, para alguém apostar, fazer a aposta, tinha que pagar tanto. Ele fazia o palpite e estava lá escrito lá nessa folha que 20% é do boleiro. Então era o dinheiro que eu ganhava. Ou seja, se eu vendia, dependente de quem ia ganhar, quem não ia ganhar, e é aí que essas bets hoje ganham muito dinheiro. 20% é delas. Então elas ganham muito dinheiro. Então é você fazer o espírito empreendedor do seu filho aflorar, eles entenderem a fazer o dinheiro, que aquilo ali ele traça um objetivo, traça uma meta. Por exemplo, eu queria comprar bicicleta, olhei o preço, vi quanto que precisava de eu juntar de dinheiro, de 50% do valor, igual ao meu pai. Meus filhos hoje também fazem a mesma coisa. Hoje, outro dia, o outro comprou um celular, trocou o celular dele com o dinheiro que ele tinha guardado. Eu nem juntei dinheiro, nem dei dinheiro para ele. Então eles começam a aprender o valor. Por exemplo, eu vejo muitos dos meus filhos falando, tá caro, tá barato, nossa papai, isso aí é caro, hein? Não sei o quê. Eu acho legal, porque eles começam a enxergar o verdadeiro valor das coisas. Isso é importante. Dica número 9 que a gente está aqui. Gente, conversa com seu filho, principalmente quando ele está ali mais novo, ali entre 4, 5, 6 anos, tá, gente? Sobre o caixa eletrônico e o cartão de crédito. Por quê? Para ele, você vai no shopping com o seu filho, ou filha, né? E aí, vou ali comprar tal coisa, aí você vai lá no caixa eletrônico, ele vê você entrando na agência, ele vê você usando o caixa eletrônico, você passa o cartão de crédito, às vezes é digital, e aquela máquina sai dinheiro. O que um menino, um filho de 4, 5, 6 anos pensa? Nossa, aquela máquina é a máquina de fazer dinheiro, olha que bacana. Mas não entende o real valor, né, de onde vem o dinheiro, o valor que você trabalha para ganhar, entrar no seu saldo, no seu extrato, para gerar valor. Ele não entende isso. O cartão de crédito é a mesma coisa. Para ele acha que aquilo ali, né, o cartão de crédito hoje nos hotéis, aquilo ali quase que é uma chave. Para ele é uma chave, te passou assim, abriu portas, abre lojas, ele vai entrar ali. Ah, papai, é só passar o cartão de crédito. Então, converse com seu filho, principalmente ali 4, 5, 6, 7 anos, explicando o que é o caixa eletrônico, o que é o cartão de crédito, que aquilo ali é um dinheiro que você tem, né, ganhou ali por trás, trabalhando, conquistando aquele dinheiro, e aquilo ali não é uma máquina de fazer dinheiro, não é uma chave de passar ali que abre as portas, você compra qualquer coisa e não tem que pagar, não tem custo nenhum. Então, é o que a gente fala, educação financeira tem que conversar com dinheiro, sobre dinheiro com os filhos e em casa, né? Então, essa é importante, essa dica, tá? Dica número 10, 10ª dica, é o quero e o preciso. O que é isso? O quero e o preciso. Se o seu filho, por exemplo, eu cito muito o exemplo que eu já vi isso acontecendo, uma menina que já tinha umas 15 bonecas, e ela viu uma propaganda, né, na televisão, no YouTube, e ela queria aquela boneca ali no Dia das Crianças. E ela virou para a mãe e falou assim, mãe, eu quero aquela boneca. Aí a mãe falou assim, mas fulana, você já tem 15 bonecas, por que você quer outra boneca? E ela virou e falou assim, eu quero porque quero.
Eu quero porque quero, é porque não tem uma justificativa plausível. É ali, está comprando pela emoção e não pela razão. Então, quando é o quero e o preciso, quando você fala, serve para adultos também, para você também. Eu quero porque quero, é porque você não tem uma razão. Agora, eu quero porque eu preciso comprar, eu necessito comprar comida para casa, eu necessito comprar roupa para o meu filho, que ele está sem agasalho, aí você está justificando e tem que comprar. Então, é uma dica bem bacana para fazer o seu filho pensar e vocês também pensarem. 11ª dica, às 24 horas. O que é isso? Como eu falei há pouco tempo atrás, né, as 70% das compras são feitas por impulso. Lá no shopping, você está lá no shopping, naquele lugar bonito, aquela loja bonita, e aí você está lá, entrou na loja, vem o vendedor com aquelas técnicas todas e tal, 70% das compras são feitas na hora. Se você quer economizar, se o seu filho quer economizar, espere 24 horas para tomar a decisão. Normalmente, aí você sai do shopping, sai da loja, sai do shopping, chega em casa e tal, aí distrai com outra coisa e tal, no dia seguinte, ou às vezes você não está lembrando nem da compra, ou se você lembrar da compra, você vai falar assim, não tinha sentido eu comprar, fazer aquela compra. Então, isso é que eu esperava 24 horas. Se você está no shopping, se você está no Instagram, que acontece muito, né, gente? A gente está lá, tal, compra aquilo ali, aí na emoção, no calor da emoção, vem um vídeo bacana, tal, você clica lá, vai para a página de vendas, tem lá um videozinho lá de 1 minuto, 2 minutos, blá, 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 aí você acaba comprando. Espera, respira, 24 horas. Você vai ver que grande parte das suas compras vão reduzir ou você vai desistir de comprar por conta dessa técnica das 24 horas. Ensina isso para o seu filho. Converse com ele sobre essa técnica, tá? 12ª desculpa, gente. É o que a gente falou no início da live. Entender que decisões, atitudes e emoções viram consequências no extrato bancário, no saldo bancário da conta. Então, isso é importante. Seu filho, ele tem que entender que todas as decisões, e aí você vai ter que conversar com ele o tempo todo, tá? Isso faz parte até da educação de vida. Por quê? Se o seu filho fez uma coisa errada, por exemplo, vou citar um exemplo do meu filho mais novo, quando ele tinha uns 7 anos, foi isso mesmo, a gente abriu a conta para ele, aí ele recebeu um Pix da minha irmã de presente de R$100. Aí, né, aquela coisa, não sabe e tal, aí na ansiedade toda, ele estava jogando um joguinho eletrônico e ele comprou um card de R$93. Nunca usou esse negócio. Aí ele chorou, ficou chateado porque ele só tinha R$7 na conta, porque gastou R$93 e não tinha mais como rever. E a gente explicou, aproveitou esse momento, não passamos a mão na cabeça dele, explicamos para ele o que ele errou, porque ele tem que entender que ele tomou uma decisão. A gente tinha falado com ele, filho, não compra isso, você tem certeza que você quer comprar isso? Mas na ansiedade, na ânsia, na compulsão, naquele momento ele quis comprar. Então a gente falou muito isso com ele, e aí a gente não passou a mão na cabeça dele, para ele entender que as decisões, as atitudes e a emoção, né, que ele tomou ali naquele momento, naquela hora, tem consequências. E aí ele começou a perceber isso e foi o caso que eu citei, que recentemente ele até trocou o celular sem eu ter que dar dinheiro, porque ele juntou, ele foi aprendendo. Então faz parte o explicar, né, ele entender, ele errar, aprender com erro, a gente não passar a mão na cabeça, a gente usar isso como um instrumento educativo, esse momento de educação, e falar que dinheiro, o saldo bancário, o extrato bancário é consequência das nossas decisões, tá? É consequência das nossas decisões. Desculpa, gente, a gente que está me chamando aqui, perdão. Então, isso é importante, vocês entenderem que as nossas atitudes, as nossas decisões refletem nas consequências dos salários, e a gente tem que passar isso para os filhos, tá? 13ª dica, essa dica eu gosto muito, tá? Apesar de que há controvérsias, tá? Tem gente que tem controvérsias em relação a isso, que é a mesada, a semanada, tá? E
Você não pode dar a semanada ou a mesada só por dar. Gente, de novo, ela é um instrumento altamente educativo. Senta com seu filho, fala, estabeleçam uma semanada, por exemplo, sei lá, um valor de R$ 30. Mas dessa semanada, você passa para ele, já junto com ele, decidindo como que ele vai gastar essa semanada. E aí você coloca, por exemplo, dos R$ 30, estou citando alguns exemplos, tá, gente? Vamos supor, R$ 15 ele vai comprar. R$ 15 ele vai comprar algo que ele queira comprar na cantina da escola. Gente, de novo, lanche é obrigação do pai. Não estou falando despesas elementares que a criança precisa ter. Isso é o algo a mais para usar a mesada, a semanada como uma ferramenta educativa para a educação. Então é bem importante ele entender que ele vai receber a semanada, que ele tem que gastar um determinado valor, por exemplo, R$ 15, com uma cantina, num lanche, no clube, um determinado valor, vamos supor, R$ 7, ele vai investir, ele vai guardar esse dinheiro, ele vai poupar esse dinheiro, para ele ter essa questão do poupar, do guardar, e ele começar a enxergar os juros entrando na conta, e aí ele vai ver que ele poupou, por exemplo, R$ 30, no mês que vem tem R$ 31, daqui a 2 meses R$ 32, e ele começa, nossa, que bacana, olha, estou ganhando um dinheiro aqui, né? Então ele começa a abrir os olhos. E aí uma parte dessa semanada, mesada, você pode colocar para o seu filho, por exemplo, fazer uma doação, entendeu? É importante. Ou ele comprar algo que ele queira para usar no dia a dia dele. Tem hora que eu falo com meus meninos, eu falo assim, gente, papai vai mandar um dinheiro para você poder gastar aí com seus amigos. Não, não precisa não, papai, vou gastar do meu dinheiro. Eu quero gastar da forma como eu quiser, que eu quero, do jeito que eu quero, com o meu dinheiro. Ou seja, isso tudo veio dessa ferramenta da educação, que é a semanada e mesada, tá? E o que é a controvérsia que tem pessoas que falam? É porque a semanada ou a mesada, eles acostumam a ganhar o dinheiro e não fazer o dinheiro. Mas lembra de uma dica anterior aqui, eu não lembro mais qual a dica, acho que é a 8ª dica, que é despertar o lado empreendedor do seu filho para ele fazer dinheiro e não ganhar dinheiro. Isso aqui é importante. Então, a gente está unindo o útil ao agradável. Então, a semanada, igual eu falei com vocês, meus filhos ganham uma semanada e é bom porque ele começa a fazer um planejamento do gasto que ele tem. Ele sabe que essa semanada tem que durar até a outra segunda-feira. Eu pago segunda-feira, na outra segunda-feira eu pago. Então, ele tem que fazer o controle dos gastos dele, porque ele sabe que na outra segunda-feira que ele vai receber. Então ele controla, ele acompanha, ele faz um investimento, às vezes ele resgata do investimento, porque ele quis comprar algo que despertou interesse nele, ou numa lanchonete, que ele foi sair com os amigos. Então ele começa a gerenciar o dinheiro dele, porque na outra segunda-feira ele recebe a semanada. Ou, se ele quer comprar algo, ele pensando no futuro, ele começa a guardar mais para ele poder comprar um celular, para ele poder comprar uma bicicleta, comprar algo que ele quer. Recentemente a minha esposa fez isso com eles com o controle do Xbox, porque estragou o controle e ela falou, não, eu não vou pagar não, eu pago metade ou vocês pagam metade. Os dois juntaram lá e foram arrumando, fazendo o dinheiro, igual a gente falou aqui na dica número 8, e juntaram o dinheiro e tiraram das economias para inteirar metade do controle do Xbox e comprar. Então, é você ensinar ao seu filho a ele fazer o dinheiro e ele entender o real valor do dinheiro, tá? Então, dica número 13, nós estamos agora na dica número 14. Se seu filho, ali a partir dos 7, 8 anos, que ele já está aprendendo matemática, números, tá? 8, 9 anos, vale a pena você ensinar para ele sobre planilha financeira, para ele controlar a semanada, a mesada dele, ou o dinheiro que ele ganhou fazendo dinheiro com o lado empreendedor. Porque, gente, o que mais a gente vê, tá? Que eu estou vendo aqui, né? A gente tem um outro canal aí de educação financeira para adultos. E a maior dificuldade que a gente vê
é as pessoas terem preguiça ou não querem fazer o seu controle financeiro de entradas, de saídas, de se está dando lucro ou prejuízo dentro do mês, controle das dívidas. As pessoas não têm esse costume, não querem fazer. E é um dos pontos iniciais para você controlar as suas finanças. Então, aproveita esse momento, gente. Ensina para o seu filho planilha financeira, como que faz o controle, como que faz as entradas, as saídas, o lucro que dá durante o mês, se tem alguma dívida. Ensina ele a mexer na planilha financeira, no Excel. Tá? Estou falando planilha financeira porque o Google tem a disponibilidade de fazer de graça, né? Você faz o cadastro e utiliza a planilha financeira de graça. Então é muito importante, gente. E a gente está vendo que o povo brasileiro não tem esse costume de fazer o controle financeiro e orçamentário do seu dia a dia, o controle das finanças do dia a dia. E é por isso que as pessoas, nós estamos aí nesse caos, 101 milhões de pessoas endividadas no cartão de crédito. Somente 30% da população investe o dinheiro, não guarda, 70% não guarda dinheiro, né, igual a gente falou aí no início da live. Por quê? Não tem essa consciência financeira, tá? E a última dica nossa aí, e olha que foram 16 dicas, tá, gente? Eu dei uma dica extra lá da abertura da conta. Mas a 15ª dica, gente, é isso aqui, ó. Conhecimento. Aqui eu trouxe alguns livros de educação financeira, ó. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Gente de referência, gente, esse aqui, Educar para o Consumo, da Cássia D'Aquino. Vocês podem até seguir também a Cássia D'Aquino, eu gosto muito dela no Instagram, tá? Conhecimento, gente. Pai Rico, Pai Pobre, né? Um clássico aí, bem bacana, serve para vocês. Lembra que a gente falou da primeira dica, gente? Qual que é a primeira dica? Nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, se eles veem você lendo, adquirindo conhecimento, eles vão querer também. Outra dica aqui bem bacana, do Gustavo Cerbasi também, uma dica bem bacana no Instagram. Filhos inteligentes enriquecem sozinhos. Esse livro bem bacana. Gente, então é a 15ª dica. Conhecimento. O conhecimento é que faz a mudança na vida. Gente, um livro, 30, 40 reais. Se você comprar ainda e-book, em formato de e-book, é mais barato. Isso muda a vida sua, da sua família. Importante, seu filho também muda. Né? Então é muito importante a questão do conhecimento. Né? Então, gente, acho que vou conseguir abrir a cabeça de vocês para a educação financeira. Tá? Então, demos aqui, em vez de 15, 16 dicas de como ensinar a educação financeira para os seus filhos. Quem quiser também, gente, a gente vai começar mais uma turma aí do nosso curso de educação financeira para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Vai começar no início de maio, na primeira semana de maio. Quem quiser mais informações, tá? Clica aqui, ó, no link da bio, tem lá entrar no grupo lá do WhatsApp e a gente vai dar todas as informações lá sobre esse curso, tá? Grade, o que ele vai aprender, valor, quanto tempo de duração. Então é só clicar aqui no link da bio e você entrar no grupo do WhatsApp de Educação Financeira para Crianças e Adolescentes e vocês vão saber todas as informações. Gente, espero que tenha sido útil essa live. Acho que abriu a cabeça de vocês. Quem tiver aí, ó, manda um joinha, o que vocês acharam. Agradeço esse tempo que vocês estavam aí comigo. Já estamos aí de noite, quase 50 minutos de live. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser depois compartilhar com alguém, quem quiser mandar para alguém, fazer algum comentário, saber mais informações, só mandar aí, ó, no comentário da live ou no direct pra gente, que a gente manda tudo para vocês. Tá joia? Obrigado, um abraço, boa noite e fiquem com Deus.